Então você nunca ouviu falar sobre ordalha e não sabe o que é uma ordalha, ou mesmo sabendo o que é uma ordalha se interessou em assistir o vídeo. Veja, a ordalha é um tipo, é uma espécie de prova judicial. Essa definição eu encontrei no Google rapidamente, mas a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dela. É uma espécie de prova judicial usada para determinar a culpa ou a inocência de um determinado réu. O interessante é que qualquer prova judicial, em regra, apresenta a finalidade de instruir o processo, no sentido de facilitar a comprovação da culpa ou inocência do réu. O interessante é que o sistema das ordalhas ele foi abolido em 1215, quando do Quarto Concílio de Latrão, aquele que também definiu acerca da transubstanciação. Se você não sabe o que é transubstanciação, não tem problema. Você põe no Google o assunto, você vai explicar. O tema hoje é ordalha, não transubstanciação. Então o que acontece? A ordalha, você assiste um filme, salvo engano, chamava Sombras de Goya. Sombra de Goya, algo do gênero. Você vai ver o que é ordalha. A Igreja Católica, nada contra a Igreja Católica, pelo amor de Deus. Às vezes eu falo alguma coisa, até fiz um vídeo recentemente falando, um judeu veio falar que eu era preconceituoso com judeu porque eu dava aula sobre nazismo. Puta, sem fundamento total. Eu tô falando da Igreja Católica, que não é porque eu tenho preconceito com a Igreja Católica, eu não tenho preconceito com igreja nenhuma, cada um que seja feliz com a sua religião. Mas a Igreja Católica muito se utilizou da ordalha para extrair provas do réu, principalmente na época da Inquisição. Você estuda a Inquisição espanhola, a Inquisição na França, em Portugal e assim por diante. O que aconteceu? O sujeito era considerado praticante de heresia. Em outras palavras, ele era considerado aquele cara que foge da igreja, aquele cara que desrespeita as normas. E na época, você entende aqui igreja com letra maiúscula. Igreja com letra maiúscula não pelo respeito à instituição. Porque eu poderia falar igreja com letra maiúscula falando, olha, igreja, que nem a gente fala estado com letra maiúscula, às vezes escreve estado com letra maiúscula, para indicar o respeito e a imensidão do verbete, por assim dizer. Aqui é igreja, igreja com letra maiúscula, eu quero que você entenda como a instituição igreja, numa época que o Estado não era laico e havia uma confusão entre Estado e igreja. Então o próprio sistema de provas, a processualística civil e penal confundiam-se quando da análise dos fatos concretos. Isso era muito interessante. A ordalha, esse tipo de prova judicial implicava tortura. No filme que eu citei, A Sombra de Goya, o que aconteceu? O sujeito torturava, mostrava. Você foi culpado, você é acusado de heresia. Você está contra as ideias da igreja. Então você vai ter que assumir isso. Muitos grandes intelectuais sofreram com isso. Muitos. Mas o que interessa pra gente? A ordalha, resumindo, era um tipo de prova que implicava tortura junto ao acusado e que normalmente era tamanha, ou melhor, normalmente tamanha era a dor impingida ao acusado que o sujeito acabava confessando qualquer coisa. Imagina você, o cara te acusa, o cara fala assim, não, você roubou 100 reais do Joãozinho. Aí você fala, não, não roubei, pelo amor de Deus, eu nem conheço ele. Ele fala, não, você roubou. Ah, você não roubou? Tá bom. O cara vai lá e te coloca numa cadeia, o cara te coloca numa cela fechada durante uma semana. Até aí ele nem encostou em você. Aí ele abre a porta e fala, você roubou o Joãozinho, admita. Aí você fala, não, não roubei. Aí ele te chama e fala assim, vamos conversar aqui. Vamos conversar. Eu, você e o meu amigo ali, vulgo Chicote. E também tem uma forca um pouquinho depois do chicote. O que você acha disso? Foi você que roubou os 100 reais de Joãozinho ou não? Aí quando você olha o chicote e a forca, você já pensa, bom, primeiro passo é um chicote, ou seja, tortura. Depois uma forca, ou seja, morte. Aí você fala, não, vou encarar o chicote porque ainda vou tentar convencer esse cara. Você vai pro chicote, joia. O cara te dá uma chicotada, sangra dali, sangra daqui. Roubou o Joãozinho? Não. Uma hora você acaba não aguentando a dor. Pensando em coisas mais pesadas,
Depois do chicote, o cara arranca sua unha uma por uma, entre outras práticas de tortura que são conhecidas ao redor do mundo. Uma hora você vai, uma hora você vai desistir. A desistência é inerente à tortura. A regra é que a pessoa desista. Tamanha a dor que vai sentir. Então era isso, eu vim aqui realmente explicar. Se você não sabia o que era ordalha, espero que tenha entendido. E assista o filme A Sombra de Gói, é muito legal. Você vai ver um pouquinho da história do nosso globo, mais especificamente do continente europeu, entender um pouco mais de Inquisição e também poderá fomentar o filme o seu interesse pelo processo penal. É muito interessante. Processo penal este que depois acabou se confundindo com ara civil. A gente vai trabalhar um pouco mais isso depois em outras aulas, mas vou ficar por aqui hoje. Obrigado por você assistir até aqui, agradeço muito, deixe seu joinha e inscreva-se no canal se possível. Valeu pessoal, obrigado.